Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos, então, hoje para a nossa aula, né, de metodologia científica. Hoje nós temos, então, duas pautas, digamos, né, duas sequências para a apresentação. Primeiro, com a apresentação dos trabalhos que não foram apresentados na semana passada, alguns trabalhos que ficaram para trás, e depois nós vamos começar a conversar e estudar sobre planejamento e projeto de pesquisa, tá? Peço a todos vocês, então, que coloquem lá no chat, alguns já colocaram o nome completo para a nossa chamada, e eu vou iniciar, então, agora a apresentação para que a gente retome, então, alguns tipos de pesquisa que ficaram para trás na semana passada. Desde já eu aviso a todos vocês que quem vai fazer as apresentações hoje são os colegas Pablo da Silva, não o Pablo da Silva Domingues, o outro Pablo da Silva, o Newton Júnior, a Fabiane e a Andréia, que são os colegas, então, que justificaram. Se mais alguém está aqui, não está, que faltou e não justificou, por favor, me avise. Hoje é a última oportunidade de apresentação. Essa era uma atividade avaliativa que nós combinamos lá no início do semestre. Vocês tiveram aula e tempo para fazer isso, e o peso dela é 2, tá? Para compor a nota de vocês nessa atividade avaliativa, faz parte, então, o slide que vocês me mandaram, né? O conteúdo do slide, a organização do slide e também a forma de apresentação que vocês estão realizando, tá? E vão estar realizando hoje. Deixa eu iniciar a apresentação, então. Tudo bom, Matheus? Bem, a senhora? Tudo bem. Vamos lá, então, para eu expor, então, a apresentação dos colegas que faltam. Tudo bem, professor? Tudo bem, Pablo? Como é que está? Melhorou? Que bom. É a senhora que vai apresentar, professora, os slides? Eu posso apresentar e vai dar certo, Newton, porque eu testei no meu. Eu deixei no PowerPoint, tá? Ah, beleza. Tá bom? Pablo Silva não está aqui ainda, né? Que estudou sobre pesquisa bibliográfica, certo? Não, né? Vamos ver, então, quem é o próximo. Acho que é o Newton mesmo. Aqui, estudo de caso já foi apresentado pela Juliana, então aqui é você. Ai, não vai apresentar. Tu pode apresentar aí? Posso. Tá, então eu parei de compartilhar, agora só minimizo aqui para voltar depois. Pronto. Acho que já está aparecendo, né? Sim. Bom, perfeito. Boa noite a todos, então, os colegas. Boa noite, professora Vanessa. O meu trabalho foi referente à pesquisação, tá? Bom, esse tipo de pesquisa, ele ainda é pouco conhecido. A pesquisação, ou pesquisa prática também, como ela é conhecida, ela visa desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática, tá? Teoria e prática dela. O surgimento dessa pesquisa. Essa pesquisação, ela surgiu da necessidade de superar uma lacuna entre teoria e prática. Nesse tipo de pesquisa, a gente procura intervir na prática de modo inovador, já durante o processo da pesquisa. Kurt Lewin. Essa pesquisa, a pesquisação, na verdade, um dos pioneiros da pesquisa foi o alemão Kurt Lewin, tá? Eu coloco assim como década de 1960, sociologia, e coloco uma interrogação. Agora eu vou fazer vamos dizer assim, um breve comentário sobre o que eu quero dizer com esse número 3, tá? É na década de 1960, na área de sociologia, que rapidamente ganhou terreno a ideia de que o cientista social devia sair do isolamento, assumindo as consequências dos resultados de suas pesquisas e colocá-los em prática, com o intuito de interferir no curso dos acontecimentos. Onde que é aplicada a prática, né, a pesquisação, perdão. Além de sua aplicação em ciências sociais e psicologia, a pesquisação é, hoje, amplamente aplicada também na área do ensino.
Nela, desenvolveu-se como resposta às necessidades de implementação da teoria educacional na prática da sala de aula. Antes disso, a teoria e a prática não eram percebidas como partes integrantes da vida profissional de um professor. E a pesquisação começou a ser implementada com a intenção de ajudar os professores na solução de seus problemas em sala de aula, envolvendo-os na pesquisa. Esse é um tipo de pesquisa atrativa, que pelo fato de poder levar a um resultado específico imediato no contexto de ensino e aprendizagem. A pesquisação tem as seguintes características. O processo de pesquisa dela deve tornar-se um processo de aprendizagem para todos os participantes e a separação entre sujeito e objeto de pesquisa deve ser superada. As estratégias e produtos serão úteis para os envolvidos se forem capazes de aprender sua situação e de modificá-la. No ensino, a pesquisação tem por objeto de pesquisa as ações humanas em situações que são percebidas pelo professor como sendo inaceitáveis sob certos aspectos, que são suscetíveis de mudança e que, portanto, exigem uma resposta prática. A pesquisação é situacional. A pesquisação é situacional. Procura diagnosticar um problema específico numa situação também específica, com o fim de atingir uma relevância prática dos resultados. A pesquisação é autoavaliativa, isso é, as modificações introduzidas na prática são constantemente avaliadas no decorrer do processo de intervenção e o feedback obtido no monitoramento da prática é traduzido em modificações, mudanças de direção e redefinições, conforme necessário, trazendo benefícios para o próprio processo, isto é, para a prática, sem ter em vista em primeira linha o benefício de situações futuras. A pesquisação é cíclica. As fases finais são usadas para aprimorar o resultado das fases anteriores. Só descobrimos a natureza de algumas coisas quando tentamos mudá-las. Essa é uma frase que eu vi muito durante a minha pesquisa, professora, em alguns artigos que eu tive contato, enquanto estava pesquisando sobre esse tipo de pesquisa, e ela em alguns momentos ela é atribuída por Kurt Lewin. Não sei se quem pronunciou, se quem criou essa frase, vamos dizer assim, foi ele, mas eu sempre vejo muito atribuída à pessoa do Kurt Lewin, tá? Eu encerro lendo esse texto aqui agora. A pesquisação é um instrumento valioso, ao qual os professores podem recorrer com o intuito de melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, pelo menos no ambiente em que atuam. Considerando as limitações atuais da teoria educacional, a pesquisação leva a soluções imediatas para problemas educacionais urgentes, que não podem esperar por soluções teóricas. Essa é a minha apresentação, professor. Joia, Nildon Júnior, tá ótimo. É bom a gente destacar... Como, Pablo? Boa, muito boa. Isso. Então, pessoal, é bom a gente destacar, né, que na educação nós usamos muito a pesquisação. E ela se diferencia da pesquisa participante, que é a que já foi apresentada na aula anterior, porque a pesquisa participante, o pesquisador ele está imerso no grupo e ele está planejando a pesquisa junto com o grupo. E a pesquisação não. O pesquisador ele está imerso no grupo, ele está trabalhando com o grupo, mas é ele quem coordena e organiza essa pesquisa, né? E ela é participante por quê? Porque ao mesmo tempo que o pesquisador ele está pesquisando, coordenando, ele está no meio do grupo, agindo com o grupo, né? Então, nós temos várias pesquisas. Se a gente pensar em sala de aula, em formas de docência, né? Tudo que a gente pesquisa dentro de uma sala de aula, se nós somos o professor regente da turma, caracteriza-se como uma pesquisa participante, uma pesquisação, desculpa, porque nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos praticando, ministrando a aula, acompanhando, mobilizando o conhecimento dentro dos alunos, dentro do grupo de alunos, nós estamos também
interagindo e tendo um olhar de pesquisador. Então, na verdade, nós somos duas pessoas, né? Duas figuras inseridas no mesmo contexto. O pesquisador e o professor que atua dentro daquele grupo. Tá? Então, ela é muito utilizada realmente na área da psicologia, nas ciências sociais e nos processos, né, de análise de ensino-aprendizagem. Então, nós recorremos muito à pesquisa participante nos nossos projetos de pesquisa, certo? Vamos para a próxima apresentação, então. Deixa eu voltar agora com a minha projeção. Aqui. Vamos ver quem é que está aqui na turma ainda. A Fernanda já apresentou. A Fabiane já chegou? Fabiane, não, né? Fabiane não apresentou. O Matheus já. Então, agora a gente vai para a apresentação da Andréia. Vocês estão visualizando bem? Sim. Tá. Então, Andréia, fique à vontade para fazer a tua apresentação sobre o teu tipo de pesquisa. Tudo bem. Primeiro, boa noite, professora, boa noite, colegas. O meu trabalho é sobre a pesquisa ex post facto, que ela vem do latim e significa a partir do fato passado. Nesse tipo de pesquisa, o estudo foi realizado após a ocorrência de variações na variável, dependendo do curso natural dos acontecimentos. Tem um propósito básico, o mesmo propósito básico da pesquisa experimental, pois as duas verificam a existência de relações entre as variáveis, e o seu planejamento também ocorre de maneira bastante semelhante. Tem uma diferença bem importante entre essas duas modalidades, porque na pesquisa ex post facto, o pesquisador não dispõe do controle sobre a variável, sobre os fatos que aconteceram. Porque constitui o fator possível do fenômeno, porque ele já aconteceu, né? Então, o pesquisador, ele vai fazer uma pesquisa após o fenômeno que aconteceu. E daí ele vai usar de entrevistas, questionários, todos os meios de informação, tentando obter ao máximo fatos, né, sobre esse ocorrido, fazendo uma pesquisa e mostrando seus resultados. Por exemplo, uma indústria, quando é instalada numa cidade, daí após essa instalação, o pesquisador ele vai investigar quais as alterações que essa cidade teve, né? Quais foram os benefícios e malefícios que essa indústria trouxe para essa cidade. A pesquisa ex post facto, que eu não consigo dizer direito, ela é muito utilizada pelas ciências sociais e também nos estudos que envolvem a sociedade global, sendo insubstituível, pois ela é a única que possibilita os fatores históricos. Como assim, o meu trabalho é esse, como referência eu usei o Leon Festinger e Daniel Katz, na obra A Pesquisa na Psicologia Social. E é isso, gente, muito obrigada pela atenção. Ótimo, Andréia, parabéns, é isso mesmo. Então, ela é muito parecida com a pesquisa experimental, porém, ela é, como bem o título diz, né, ex post facto. Então, ela vai analisar depois que o fato acontece. Por exemplo, a pesquisa experimental, se ela estivesse sendo desenvolvida hoje, no nosso contexto educacional, ela podia ser experimental se ela estivesse estudando a pandemia hoje. Daqui 15 anos, por exemplo, ou daqui 2 anos, sei lá quanto tempo a pandemia vai terminar, vai demorar 1 ano, não sei, 2 meses, 3 meses, mas eu digo daqui a algum tempo, quando esse período histórico se concretizar e finalizar efetivamente, a pesquisa, então, pode-se fazer uma pesquisa sobre os processos educacionais na pandemia. Porém, se eles já finalizaram, né, se a pandemia tiver passado realmente, aí ela não vai ser uma pesquisa experimental. Não tem como o pesquisador interferir e controlar alguns fatores, porque o fato histórico, né, o tempo já passou. Então, ela seria uma pesquisa ex-post-facto. Isso, ela seria uma pesquisa, então, que estaria analisando um fato já passado,
né? E que também tem esse caráter, então, principalmente aspectos históricos, da psicologia social também, né? São analisados, relacionados às questões da sociedade, da organização social, da questão também cultural, né? Não só histórica, como cultural dos povos, né? Depois que se tem um determinado, então, período quantificado como histórico, certo? Bom, deixa eu só revisar aqui quem é que não apresentou, então, para mim voltar e só fazer uma fala bem breve para vocês das que ficaram sem apresentação. Não apresentou e não está aqui na aula hoje o Pablo Silva com a pesquisa bibliográfica, a Dariane com a pesquisa documental, a Fabiane com a pesquisa fenomenológica, a Kene com o levantamento e a Luciane com o estudo de corte. Tá? Então, vou falar bem rapidinho o que é cada uma delas, porque elas são muito importantes. Por exemplo, a pesquisa bibliográfica, digamos que seria a fala do Pablo, né? É uma pesquisa que faz parte de quase todos os processos de pesquisa. É um tipo de pesquisa que vai estar presente em quase todos os tipos de pesquisa, aliados a outra metodologia também de trabalho. Por quê? A pesquisa bibliográfica, ela consiste, então, em fazer um levantamento, uma investigação de todo o material teórico que se tem, então, em relação, produzido já, né, em relação a uma determinada temática que seria abordada por um projeto de pesquisa. Exemplo, eu vou estar investigando sobre o processo de aprendizagem das equações de segundo grau. Para eu poder ir para a sala de aula, fazer atividades, desenvolver uma pesquisação lá com os meus alunos, primeiro eu preciso fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu preciso estudar todas as outras pesquisas, ou algumas das outras pesquisas que fazem, então, esse estudo, já anteriormente ao meu, porque a gente sabe que na história do conhecimento, na construção do conhecimento, muito já se tem, né, como referencial de diferentes tipos de pesquisa. Então, eu vou fazer um levantamento lá nas bibliografias, nos repositórios, né, nos arquivos de busca científica, de quais são, então, as pesquisas que já foram desenvolvidas nessa área. Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o que é aprendizagem, sobre como surgiram as equações. Então, todos esses estudos se caracterizam por uma pesquisa bibliográfica. Então, ela é importantíssima para qualquer projeto de pesquisa, tá? E ela vai estar sempre aliada a outras determinadas formas de pesquisa. Ah, prof, mas eu coloco que o meu projeto de pesquisa, ele é, por exemplo, uma pesquisação, e aparece lá o referencial bibliográfico. Sim, porque o foco dele maior é a pesquisação, mas a bibliográfica está implícita, né? Está presente também ali. Se ela for somente bibliográfica, e tem muitos autores que recorrem a esse tipo de pesquisa, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o estudo de equações de segundo grau. Eu vou fazer só a pesquisa, então, de todos os artigos dentro de um determinado tempo histórico também, tempo, né, de produção científica que eu vou analisar, e eu vou fazer uma busca, então, e vou estar descrevendo e organizando e também justificando esses artigos da minha pesquisa, tá? O segundo tipo de pesquisa, que seria da colega Dariane, é a pesquisa documental, né? Com que a pesquisa documental trabalha? Ela trabalha com documentos. Ela se difere da bibliográfica, porque a bibliográfica, ela trabalha com textos, com produções científicas, né? Com textos, com produções científicas, com teorias da educação, teorias de aprendizagem, mas não com documentos. A pesquisa documental, sim, ela vai se recorrer à análise, então, de documentos, valendo-se de fontes elaboradas com finalidades diversas, tais como documentos institucionais, de empresas, de escolas, órgãos públicos, documentos pessoais, cartas, diários, materiais elaborados para fins de divulgação, folders, catálogos, convites, documentos jurídicos, certidões, escrituras, testamentos, inventários, documentos iconográficos, como fotografias, quadros, imagens, registros estatísticos, vídeos, né, porque vídeos agora se constituem também como documentos, né, principalmente com o ápice da pandemia e a recorrência às questões da mediação pelas telas de forma síncrona, né? Então, tudo isso se caracteriza como documentos, e a pesquisa documental ela vai se debruçar a analisar esses documentos, tá? Referentes a alguma pesquisa. Vamos fazer um exemplo. Eu quero pesquisar
como se caracteriza, como se efetiva, não, como se expressa a aprendizagem, vamos tentar usar o termo certo, como se expressa a aprendizagem de matemática no 9º ano do ensino fundamental, desde o ano de 2010 até 2021, certo? Em uma determinada escola. O que eu vou usar como documento? Os registros docentes, os cadernos de chamada dos docentes de matemática do 9º ano, dos anos de 2010 até o ano de 2021. O caderno de chamada é um documento, então eu vou fazer uma análise documental. Eu vou mapear, vou quantificar, vou determinar uma média de aprovação, a média de reprovação, a média de notas, a partir, então, desse documento que são os cadernos de chamada dos professores. Tá? Então, essa é a diferença. A bibliográfica trabalha com referências bibliográficas, textos, artigos, teorias. A documental se refere à análise de documentos, tá? Vamos lá, então. A experimental a Fabiana apresentou, o estudo de caso foi apresentado pela Juliana, a pesquisação foi apresentada também pelo Newton, pesquisa participante foi apresentada pela colega Fernanda. E ficou, então, a fenomenologia, né, que a Fabiane não explicou porque não esteve em aula. A fenomenologia surge na filosofia como ciência, como a experiência que a consciência tem do mundo, em relação a essa consciência do saber humano, o mundo exterior a ela. Seu principal objetivo é investigar e descrever os fenômenos enquanto experiência constante. A fenomenologia tende a se especificar em linhas de pesquisa e, em geral, encabeçadas por um grande autor. Na prática, encontramos diferentes modos de aplicações práticas da filosofia fenomenológica, sobretudo na psicologia. A mais importante delas é a prática clínica. Muitas correntes da psicologia atuam por um tratamento por via da fenomenologia, né, da busca fenomenológica. A fenomenologia encontrou suas fontes de inspiração nas filosofias do século XVIII e do século XIX. Entre personagens mais importantes para o seu surgimento estão, então, Lambert, Immanuel Kant e Hegel, né? Então, ela traz, quem utiliza da pesquisa fenomenológica, né, pela busca da filosofia, das explicações da filosofia em relação aos fenômenos, são geralmente as áreas da psicologia, né? Mais especificamente as práticas clínicas da psicologia, que tentam explicar, então, alguns comportamentos, algumas aprendizagens, alguns tipos de evolução do ser humano a partir das correntes filosóficas, principalmente, então, de Lambert, Kant e Hegel, tá? Não é muito usada nas questões da educação em si. Aqui a apresentação da etnografia já foi realizada na semana passada pelo colega, e nós vamos, então, para a pesquisa de levantamento, que é a que ficou para trás. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Levantamento. Ela é muito utilizada nas ciências sociais, caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se pretende conhecer. Portanto, ela é muito útil para os estudos que buscam identificar as opiniões e atitudes dos indivíduos. Após a coleta de dados, que ocorre geralmente pela aplicação de questionários, realiza-se uma análise quantitativa. Então, a pesquisa de levantamento é quando eu quero fazer uma pesquisa rápida, né, e breve, em alguns segmentos da sociedade, e que vão me trazer, então, as opiniões ou as formas de identificação que essas pessoas têm em relação a algumas questões. Eu faço, então, essas perguntas, esse levantamento, né, e eu tenho uma análise quantitativa. A gente tem como exemplos de pesquisa de levantamento as próprias pesquisas que o IBGE faz em relação aos processos eleitorais, a questão da economia, né? Então, toda vez que eu saio e faço um questionário bem breve com uma pessoa, né, 1, 2, 3 perguntas rápidas, e eu quantifico esses dados, eu não faço uma análise qualitativa, eu não busco uma justificativa maior, eu tenho um levantamento de dados, tá? Então, ela é muito utilizada, muito presente no nosso cotidiano. E temos ainda, aqui o estudo de corte, não está aqui? Aqui, não está aqui. Será que é esse? Não. Teria ainda a pesquisa do estudo de corte, mas não tem nem a apresentação, porque a colega não mandou, que é a Luciane. Tá? Mas que se organiza, então, a partir de um corte, você tem um dado, você faz o levantamento e você
digamos que fragmenta os dados e faz, então, um corte mais específico, mais peculiar, né, nos dados que você tem. Daí ela, então, o estudo de corte, ela vai fragmentando os dados que você já tem, certo? Bom, agora nós vamos partir, então, para a questão... Sim, os slides já não estão no SIGA ainda, se não estão, eu vou colocar no SIGA para vocês, tá? Com todo esse mapeamento de todos os colegas, certo? E o vídeo da aula também depois vai, com as 3 aulas da apresentação, tá, Newton? Nós vamos começar a conversar agora, então, sobre planejamento de pesquisa e projeto de pesquisa. Então, nós vamos seguir por 2 aulas estudando essa temática que é muito importante, porque a gente vai estudar planejamento e projeto de pesquisa, depois relatório de pesquisa e depois artigo científico. Um é consequência do outro. Primeiro, eu elaboro uma pesquisa, né? Elaboro um projeto e aplico. Depois, eu faço um relatório. Depois, a partir desse meu relatório, eu consigo fazer uma produção científica mais fundamentada do que um relatório, né? Mais articulada com referenciais teóricos e que vão me trazer, então, a produção de um artigo ou um ensaio acadêmico. Primeiro, a gente tem quase que um ensaio acadêmico, depois um artigo científico, quando a gente consegue, então, fazer leituras e análises mais profundas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, algumas... Deixa eu fechar esse. E abrir aqui. Planejamento da pesquisa. Vamos lá, então. O que significa elaborar um trabalho científico? Nós já falamos sobre o que é ciência, sobre o saber científico, sobre os preceitos científicos, né? As etapas do conhecimento científico, e já falamos sobre os tipos de pesquisa. Agora, o que significa elaborar um trabalho científico? Aprender a pôr em ordem as suas próprias ideias e ordenar os dados é uma experiência de trabalho metódico. Lembram? O trabalho científico, ele segue métodos, ele é metódico, como eu disse para vocês, ele tem etapas, né? Identificar um tema preciso, escolher uma informação e colocá-la em ordem. Então, isso é muito importante. Eu preciso, para mim planejar uma pesquisa, eu preciso, num primeiro momento, saber qual é a minha curiosidade científica. O que eu quero estudar, né? Eu preciso determinar um tema bem fechadinho e bem certo sobre o que eu quero pesquisar. A partir desse tema que eu determinar, eu vou escolher informações, eu vou fazer uma busca bibliográfica e colocar, então, esse tema em ordem, porque daí eu vou ter uma clareza maior, uma bagagem maior de leituras e de compreensão sobre o tema. Reexaminar os dados da literatura, reagrupando-os em conjuntos coerentes. Por quê? Porque sempre que a gente vai pesquisar sobre um determinado tema, ou quase sempre, ou na maioria das vezes, o tema sempre vai ter sido estudado por outras pessoas, e vão ter correntes que vão defender um tema, e outras que vão condenar o tema, e outras que vão duvidar do tema. Então, no momento em que a gente se propõe a estudar um determinado projeto, a realizar um determinado projeto, nós precisamos fazer essa leitura bibliográfica e já classificar. Bom, quem defende, quem condena e quem duvida. Todos esses vão ser importantes para a minha pesquisa. Eu não posso ignorar ou escolher só, digamos que um viés que defende, né, aquele tema. Eu preciso fazer com que esses dialoguem, né, dentro da minha pesquisa. Sistematizar e organizar todas as reflexões precedentes, escrevendo um texto compreensível que possibilite ao leitor recorrer à mesma documentação, a fim de retomar o tema por conta própria. Então, eu preciso fazer, né, registrar um projeto em que as pessoas que vão ler vão conseguir compreender e também vão poder despertar nela a vontade em aprender. Para que serve um projeto de pesquisa? O projeto nada mais é, então, do que uma sistematização das etapas necessárias para a aquisição de conhecimentos a respeito de um tema que se tem interesse de estudar, né? Então, o projeto ele se caracteriza como a escrita acadêmica, tá? Daquele problema de pesquisa que eu vou buscar resolver dentro da minha pesquisa, para a elaboração crítica de uma experiência e para a aquisição de uma capacidade de identificar os problemas, encará-los com métodos e depois expô-los,
segundo certas técnicas de comunicação. Então, o projeto ele vai sistematizar o como, a metodologia, os tipos de metodologias que eu vou utilizar para aplicar o meu projeto de pesquisa, para analisar os dados, e depois ele vai me ajudar a poder expor os dados que eu consegui, digamos, pesquisar, né, e extrair da pesquisa, e eu vou também ter técnicas de comunicação a partir deles, que seriam a produção, então, dos artigos e dos ensaios acadêmicos. Quais as etapas de um planejamento de um projeto de pesquisa? O planejamento de uma pesquisa, ele se assemelha muitas vezes ao planejamento de uma própria aula, né? E aqui eu falo com futuros professores. Então, tem passos aqui da organização do projeto de pesquisa que vão fazer parte também dos planos de aula que vocês vão estar fazendo mais adiante, tá? O primeiro, então, o planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistematizado, metódico também. Esses passos são muito importantes e precisam ser seguidos, que compreendem etapas que podem ser detalhadas da seguinte forma. O primeiro, escolha de um tema. O que será que é esse tema, pessoal? O que será? Pensem num tema de uma pesquisa. Vamos começar a pensar todo mundo junto agora. Pensem num tema para uma pesquisa de vocês. Escrevam aí no caderno. Uma curiosidade que vocês tenham em pesquisar. No caderno, numa folha, em algum lugar que vocês tenham aí. Um tema. Que curiosidade vocês têm em desvendar sobre algum tema relacionado à educação, ao ensino da matemática, ou algum tema voltado para a educação? Escreveram? Quem é que quer compartilhar comigo um tema que pensou em fazer uma pesquisa? Me chama a atenção, professora, e nós já fizemos trabalho até sobre isso, quando se fala na questão das TICs, né, em relação ao ensino de matemática, ainda mais agora no período de pandemia. Ótimo. Então, isso era um tema que eu gostaria muito de abordar, sabe? Ótimo, assim. Newton Júnior. E até porque a gente acaba acompanhando, né, o professor Daniel, né, o professor Luiz Fernando, que eles comentam muito nisso. Então, acaba que eu fiquei bem curioso com relação a isso, sabe? Isso, bem interessante. Então, analisar ou buscar entender o papel das TICs na educação. Pode ser, Newton? Isso. Tá. Quem mais? Eu gosto. Pode falar. Eu gosto bastante de psicologia na educação, professora. Comecei a estudar para um trabalho e me apaixonei mesmo. Adorei. Eu adoro também psicologia da educação. E que tema específico tu gostaria de entender na psicologia da educação, Maria Juliana? Tipo, a aprendizagem, o ensino, a forma como a criança aprende, a forma como o adulto aprende. A forma como a criança com deficiência aprende, assim, sabe, com dificuldade. Ótimo. Quem mais? Enquanto eu vou registrando, pode ir falando o próximo. Eu, professor. Pode falar, Pablo. O uso de novas metodologias, né? O uso de novas metodologias, ótimo também. Assim, para os alunos, como tem alguns alunos que não se adaptam ao ensino, o aprendizado tradicional, né? A metodologia, Perfeito. Uhum. a metodologia tradicional, as novas metodologias que alguns professores aplicam para os alunos aprenderem, né? Para não chegar no final e só poucos alunos conseguem aprender e a maioria dos alunos não aprender nada, né? Eu fiquei pensando principalmente nas metodologias ativas, né? Principalmente aquelas que o professor Fernando falou na aula de hoje, né? Tiveram aula do Fernando hoje. E a metodologia ativa e também agora me fugiu o nome da outra, mas é o nome que
professores de pedagogia aplicam mais em crianças, né? A montessoriana. Essa mesmo. Isso. E assim, é para identificar o que atrai os alunos, o que Isso. eles querem aprender. Ótimo, ótimo, Pablo. Uma curiosidade acadêmica bem legal. Quem mais? Quem mais tem algum tipo de tema de pesquisa que quer que quer socializar conosco aqui? Prof, o meu é bem parecido com o da Maria Juliana. Eu coloquei assim, como integrar alunos com TEA na sala de aula. Como integrar alunos Com TEA na sala de aula. Tá, ótimo. Ótimo, Érica. Mais alguém? Isso, cada tema vai para sua curiosidade. O projeto de pesquisa tem que ser isso, né? A gente tem que ter uma afinidade muito grande com o tema, a gente tem que ter vontade realmente de aprender. Porque todo projeto de pesquisa, ele não vai ser realizado, pessoal, em 1 mês, 2 meses, né? O projeto demanda tempo para aplicação, tempo para o estudo, tempo para depois as produções científicas. Então, você fica quase que 2 anos, às vezes, né, imerso num projeto de pesquisa. Então, você tem que gostar, você tem que querer aprender sobre esse tema. Ótimo. Então, aqui nós tivemos... Pode falar, Fabiana, pode. Quais as contribuições da neurociência para as práticas pedagógicas? Para as práticas pedagógicas. Ótimo. Bem interessante também, né? E bem atual. Ótimo. Vamos ver, então, aqui. A partir do momento, então, que vocês definiram na cabecinha de vocês, né? E alguns fizeram essa exposição para o grupo sobre o tema da pesquisa, vocês precisam partir, então, agora, né? Se vocês fossem elaborar realmente um projeto de pesquisa, vocês deveriam partir, então, para o item 2, que é a revisão da literatura. Então, no momento em que vocês... A internet está falhando, professora. Feio, hein? Travou, né? Prof, a senhora parou. Oi. Travou. Voltei? Tá, voltou. Tá, isso, deixa eu desligar aqui a internet no meu celular, que acho que melhora. Desculpa, vamos de novo então, pessoal. Aonde que eu parei? Acho que aqui, vamos voltar aqui. Então, a partir do tema, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Sim. Então, a partir do tema da pesquisa, né, que vocês aqui nominaram 5 temas diferentes, né, que alguns compartilharam e outros não quiseram compartilhar, mas têm aí definido alguns temas. A partir do momento, então, que eu escolho o tema da minha pesquisa, eu vou partir para o item 2, que é a questão da revisão da literatura. Então, eu vou partir para estudar, para buscar teorias, autores, obras e artigos acadêmicos que trazem, então, essas questões. Por exemplo, o Newton Júnior, que foi o primeiro a falar, ele vai partir, então, para buscar sobre o papel das TICs na educação. E ele vai, então, buscar nos repositórios, né, artigos e textos e livros e obras em relação a esse tema, para que ele construa uma revisão de literatura. Ele vai reunir, como a gente falou ali no slide anterior, artigos que são favoráveis ao uso das TICs, artigos que condenam o uso das TICs, porque às vezes se refere só à questão metodológica e se perde a essência no conteúdo, e nós temos uma linha que traz isso, e autores em que negam o uso das TICs. Então, vocês vão buscar todas as vertentes que falam sobre o uso das TICs na educação. E vocês vão construir, então, um referencial importante, uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica sobre o que é o tema da pesquisa de vocês. A partir, então, dessa revisão da literatura, vocês vão criar uma justificativa. Né? Vocês vão estar justificando por que vocês acham importante trabalhar esse tema que vocês escolheram junto à pesquisa, né? Junto, nesse momento. E daí a gente pode pensar em fazer elos, por exemplo. Qual seria a justificativa do Newton em trabalhar as TICs na educação? Ele já nos deu um gancho ali na hora que ele apresentou, que seria principalmente agora na pandemia, né? Que as TICs estão sendo tão utilizadas. Então, a justificativa é
trazer um pouco do que são as TICs, você vai caracterizar o que é o tema da pesquisa e depois justificar o porquê você tem a curiosidade em investigar, né? Dentro do tempo atual. Por que você quer investigar sobre isso? E daí você vai contextualizar com a questão da pandemia, com a questão da utilização dos meios remotos, do ensino híbrido, né? Então, das outras formas de trabalho, além do presencial. E também pode envolver a questão das metodologias ativas, porque as metodologias ativas, muitas delas, se efetivam nas propostas híbridas, utilizando as TICs como uma das ferramentas para os momentos assíncronos. Né? Então, pode fazer vários ganchos para justificar, certo? Daqui a pouco nós vamos ver mais detalhadamente cada uma delas. Inclusive, Pode falar. desculpa interromper, professor, Não tem mas, problema. inclusive, a questão de perca, né, de conteúdo também. Porque, em Isso. função da própria pandemia, por isso que me chama a atenção a questão das TICs no ensino. Não só de matemática, como das outras disciplinas. Porque, quer queira, quer não, há uma grande perda de conteúdo, vamos dizer assim, do ensino, no caso, né, em função da pandemia. E as TICs, elas é uma ferramenta que nós, vamos dizer assim, que existe, né, que a gente pode agregar para diminuir essa perda. Isso, Né? para amenizar, né? Perfeito. Para amenizar, isso, para amenizar. Imagina se nós não tivéssemos, vocês entraram, não, vocês entraram na pandemia já, né? Vocês não tiveram nenhum semestre presencial, nem o comecinho do primeiro, né? Pois é. O pessoal da outra turma, que teve alguns dias de presencial, quando chegou o remoto, ele chegou remoto. Nós não tínhamos a possibilidade de usar o Google Meet com as turmas. Então, nós ficamos um semestre inteiro trabalhando o ensino remoto como se fosse uma metodologia à distância, realmente. Somente de forma assíncrona com os alunos. E daí foi o caos. Porque, devido a nós não termos ainda a propriedade e a autorização, porque não é nem só a propriedade, nós não tínhamos autorização para usar o Google Meet dentro dos e-mails institucionais. Porque esse nosso e-mail que nós usamos aqui é o e-mail do IFIFAR, nós precisamos ter uma legalidade nos processos. O IFIFAR comprou a liberação para usar o Google Meet dentro das salas de aula, então tem toda uma série de parâmetros, né, legais que não se pode burlar. Então, naqueles dias de março, né, no início de março, quando se deflagrou a questão da pandemia e o ensino remoto, nós não tínhamos esses acertos, foi uma coisa imprevista. Então, nós ficamos quase que um semestre inteiro sem Meet. Nós só tínhamos as aulas disponibilizadas para os alunos no SIGA-A, e nós, professores, começamos a gravar vídeos, né, gravar vídeos com as explicações, e postar no SIGA-A para poder promover algum tipo de explicação do conhecimento, porém sem a questão síncrona. Nós fazíamos a questão síncrona de forma mais, digamos, informal, dentro dos grupos do WhatsApp, respondendo a questões dos alunos e tentando algumas propostas de interação. Mas também de forma quase que ilegal, como a gente diz, né? Não registrada, não documentada. Então, agora nós temos uma apropriação das TICs muito maior, né, Newton? Todos os professores, acho que todos os alunos, a gente já domina. Eu me lembro a primeira vez que eu fui gravar o vídeo no Meet, o medo que eu tinha, porque eu nunca tinha entrado no Meet. O Meet era novo para mim. Eu tinha saído do doutorado, eu defendi a minha tese em 6 de março, eu retornei para o IFE dia 25 de março, e nós já estávamos na pandemia. Então, eu já cheguei no remoto para todo mundo aqui. Né, nesse retorno do doutorado. Então, não tinha usado o Meet no meu doutorado, eu fiz a minha defesa presencial ainda, acho que foi uma das últimas defesas da Universidade Federal de Santa Maria presencial, né? Agora todas são mediadas. Então, isso nos fez ter uma propriedade maior, o tempo nos fez construir práticas melhores, mais significativas, e podermos nos apropriar das TICs, né? Mas nós vivemos uma realidade bem peculiar também, né? Os nossos alunos, assim, a maioria dos nossos alunos já consegue acompanhar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, mas nós sabemos que tem redes de ensino que não conseguiram fazer essa apropriação do uso das TICs, pela realidade econômica e social de todas as famílias, né? Às vezes as famílias têm um celular, como no nosso caso também, muitos de nós, né? 1 ou 2 celulares para 4 pessoas, e daí todo mundo tem aula no mesmo horário.
Né? Por que a internet da gente de noite vira um caos? Porque tem muita gente ocupando a internet no mesmo horário. Então, são questões, né, que nem todas as escolas e as instituições conseguiram vencer, nem todos os alunos. E nós perdemos muitos alunos, também pela falta de apropriação das TICs, né, pela falta da popularização, pela falta do acesso. Né? Então, tem os prós e os contras, né? Professora, Diga, Pablo. e assim também, dando o gancho que a senhora e o Nilton falaram anteriormente, as metodologias também ajudam, porque se tu é adaptado em uma metodologia só e vem cá e tem que se adaptar em uma nova, já é um baita de um trabalhão, né? Porque tu já tá acostumado a trabalhar de um jeito e tu vai ter que trabalhar de outro. Mas eu acredito assim que o modo remoto também ajuda. Que também tem as aulas. Que tem as aulas assim, invertidas, sabe? Sala de aula invertida. Sim. Isso. E as remotas também ajudam nisso, né? Porque não é só o professor que vai estar lá falando e o professor e o aluno escutando, mas também o aluno dialogando, né? Falando assim. E é tipo um bate-papo direto, assim, para Isso. botar as ideias em dia. Uhum. E assim, isso ajuda muito no modo de trabalho, né? Pro aprendizado. Porque muitas vezes tu não precisa fazer muita coisa, né? Porque pelo diálogo, tu, tu já entende, né? O que por muitas vezes na mão, assim, na escrita, tu não entende, mas no diálogo, assim, uma conversa, assim, tu entende já. Nas explicações, nas interações, nas trocas, né, Pablo? Isso mesmo. Newton, queria fazer mais alguma consideração? Teu microfone está fechado, Newton. Não, eu ia comentar, professor, a questão da interação zero, né, que o senhor tinha comentado ali, que não tinha, não podia fazer e coisa e tal, mas mesmo assim vamos dizer assim, a necessidade, né, e a dedicação também faz com que a gente supere certas situações. Mas é uma coisa assim que é bem, como eu disse, ela é muito extensa, e não sei se não é por esse lado aí, de repente, até um TCC aí que pode surgir, porque é algo que me chamou muita atenção, essa questão Sim, exatamente isso, Nilton. Porque, assim, ó, essa questão de não ter outra opção, não ter outra forma, poxa, eu não tenho condições mais de estar na frente de um quadro, vamos dizer assim, né? Antigamente era mais isso, mas não tenho condições de estar na frente de um quadro, eu tenho que estar na frente do celular, que eu não faço a mínima ideia de como funciona um aplicativo, mas eu aprendi e coloquei em prática isso. Então, é bem interessante essa evolução, né? Abaixo de pressão, né? Isso. Todas as escolas, todos os professores, eles aprendem, tenho certeza, né, que aprenderam alguma coisa com tudo isso, e os alunos também. Porque eu já tinha uma certa inserção tecnológica, né? A gente sempre trabalhou com computador, no IFE, a gente sempre tem ponto eletrônico que é no computador, a gente teve sempre o SIGA em todas as disciplinas, então a gente já tinha uma iniciação tecnológica, né? Uma iniciação para as TICs. Nós usávamos algumas TICs em aula, no próprio SIGA. Claro, com a pandemia, né, com a questão da não presencialidade, isso se acentuou muito. Nós já estávamos um pouco adaptados, mas eu penso nas redes que não tinham nenhum tipo de sistema assíncrono, né, e que do momento para o outro tiveram que adotar Google Classroom, plataforma, Moodle, meu Deus, para professores que trabalhavam, e eu trabalhei, por isso que eu digo, eu não falo dos outros, eu falo de mim também, enquanto professora que fui da rede municipal. Eu não fazia minhas aulas no computador para os meus alunos da alfabetização. Eu trabalhava com xerox, né, com cópias.
né? Então, você fazia ali programava uma atividade, buscava uma coleção, xerocava, ia montando o planejamento a partir de xerox e cópias, e não do uso realmente da configuração, da disponibilização de materiais, de jogos digitais. Não, era tudo muito mais fácil, era outro contexto. E esses professores que permaneceram nessas redes, eles tiveram que aprender muito, de uma forma muito dura, mas eles aprenderam. Né? E eles buscaram, o mais encantador foi isso também. Nós temos um projeto da extensão aqui no IFE que ele está terminando, que é um grupo de professores do município de Unistalda, vizinho de São Borja, né? E de Santiago também, que buscou, então, o IFIFAR para solicitar uma formação continuada sobre o ensino remoto e híbrido. E nós estamos terminando dia 23, é a nossa última aula com eles. Nós organizamos 10 encontros num grupo multidisciplinar de profs do IFE para ministrar essas oficinas para eles, de forma remota, trabalhando as TICs, trabalhando a construção do conhecimento, à distância, remoto, hibridamente, trabalhando conceitos de ensino remoto, ensino híbrido. Então, os professores também buscaram, né? Isso é significativo de se pesquisar também, né? Esses professores tentaram, talvez o insucesso que a gente julga, né, e que a gente vê em muitas realidades hoje, não se deve à má vontade ou à falta de busca dos professores, mas aos problemas sociais e econômicos que atingiram e que impossibilitaram os alunos de praticar, de interagir durante essa não presencialidade de forma síncrona, como nós estamos aqui. Né? E daí, por exemplo, trago a realidade de Unistalda, que é o município que a gente está desenvolvendo essa pesquisa e esse projeto de extensão. Os alunos, na sua grande maioria, 80%, eles moram na zona rural. Não tem internet, não tem sinal de celular. Não existe milagre, a não ser buscar o xerox, né, na escola, e os que não conseguem ir até a escola, o transporte escolar levava e fazia a rota e entregava, então, o material quinzenal para se estudar. Então, não existe milagre, né? Existe uma realidade e que se assolou sobre o nosso ensino. E os professores tentaram. Então, as TICs, elas tiveram um boom, mas elas tiveram um boom em alguns lugares também. Não foi todos os lugares em que ela conseguiu se instalar e se efetivar como uma prática realmente de aprendizagem, né? E isso é importante a gente ver, por isso que eu digo, tem que olhar todos os viés, né? Mas é muito importante. Vamos lá, então, vamos seguir um pouquinho aqui no nosso projeto. Então, escolhemos o tema, fizemos a busca, né, na questão bibliográfica da literatura, do que se tem enquanto pesquisa sobre o assunto, elaboramos uma justificativa de por que aquele tema se faz tão pertinente dentro da realidade que nós vivenciamos. Por que estudar aquele tema? A justificativa é isso. Por que estudar esse tema? Por que desenvolver a pesquisa com esse tema? E, a partir disso, então, nós temos a formulação de um problema, né? O planejamento da pesquisa também se encaixa com o trabalho de conclusão do curso, ou não? Sim, é um projeto de pesquisa, só que o TCC, vocês não têm TCC na matemática, vocês tinham TCC lá no integrado, né? Sim. Isso, aqui na matemática vocês não têm, tá? Mas é uma forma, por exemplo, se vocês forem fazer um projeto para o residência pedagógica, vocês vão trabalhar com TCC, vocês vão trabalhar com planejamento de pesquisa. O TCC de vocês, teve alguma pesquisa, Pablo? Sobre o que foi teu TCC? Meu TCC foi sobre aplicativos para auxílio de fotografia. Foi sobre fotografia. Tá. E você aplicou alguma pesquisa ou você fez fez uma pesquisa bibliográfica? Eu me baseei muito em livros e um pouco em artigos que eu li. Então, foi uma pesquisa bibliográfica, né? Você não foi a campo pesquisar sobre fotografias ou tirar fotografias, não? Sim, eu aproveitava o tempo que eu era assistente do pessoal lá que cobria os eventos do IFE, né? E tirava fotos e via como funcionava. Aí eu sempre mexia nos aplicativos de alteração, sabe? Tipo Photoshop, essas coisas. Uhum. E eu via como é que funcionava. E eu me interessei por isso. Ótimo.
Foi por isso que eu decidi fazer meu TCC. Isso, olha como a curiosidade acadêmica é importante, né, Pablo? Então, você fez uma pesquisa bibliográfica sobre os aplicativos utilizados para análise de fotos, né, ou para manipulação de fotos, pode-se Sim. dizer assim. Então, foi uma pesquisa bibliográfica. Você poderia ter feito também, o que nós poderíamos ter feito mais como uma pesquisa de campo até? Buscar fotos, né, em diferentes tipos de mídias, e analisar quais aplicativos foram utilizados para a manipulação daquelas fotos. Então, tu poderia ter determinado, analisar o material do IFE, por exemplo, os materiais informativos do IFE. As minhas pesquisas também, professor, me obrigaram a fazer uns testes para ver qual aplicativo era melhor saber. Porque volta e meia, alguns aplicativos não eram tão bons. Aí, o que a minha pesquisa também me obrigou, vamos dizer assim. Ela também me obrigou a testar os aplicativos, uns 3 aplicativos, para ser mais exato. Aí, todos os eventos que tinha no IFE que eu cobria, eu pedia para deixar as fotos salvas no PC, aí eu fazia os testes, aí depois eu imprimia as fotos. Até tenho aqui algumas fotos guardadas Ai, que legal, velho. do tempo que eu tirava fotos aí do IFE. Que joia aí, viu? Aí, essa é a curiosidade que a gente tem que ter sobre a pesquisa. Então, a partir do tema, a partir do referencial teórico, a partir da justificativa, a gente precisa... Posso continuar, Pablo? Senão não vai dar tempo. Desculpa. A gente tem que programar, a gente tem que elaborar um problema de pesquisa. O que é um problema de pesquisa? Eu tenho o tema, né? Tá aqui o tema, vamos seguir com o tema, o primeiro que eu tenho aqui na folha. O papel das TICs na educação, tá? Nós precisamos criar um problema de pesquisa. Qual é o problema que eu vou querer resolver? Qual é a pergunta? O problema sempre vai se efetivar a partir de uma pergunta, tá? Então, qual é a pergunta que vai guiar o meu projeto de pesquisa? Que vai ser uma pergunta mestre em que todas as ações do projeto vão buscar resolver esse problema. Vamos pensar aqui num problema para esse tema do colega aqui, Newton Júnior. O papel das TICs na educação. Qual poderia ser uma pergunta? Qual o papel das TICs na educação? Vamos lá, eu vou registrando aqui. Vão me ajudando. A pergunta não pode... Dificuldade de acesso, por exemplo, professora? Repete para mim, Newton, que eu não ouvi direito. Uma dificuldade de acesso, por exemplo, teve um artigo que eu pesquisei que era na Amazônia. Então, acontecia em determinadas localidades lá, havia internet e tudo, mas não é quase que impossível em determinados períodos do ano o acesso até as escolas. Então, às vezes, assistiam as aulas através do celular, por exemplo, ou até através do computador, via internet via rádio, por exemplo, entendeu? Então, qual o papel facilitador das TICs em relação às diferenças de... Vamos colocar diferença de... claro, isso é uma coisa regional, né? Mas vamos dizer assim, em relação a clima, em relação a relevo. Em relação a... ou a distâncias. Distâncias também, exato. Diversidades geográficas, pode ser? Isso, diversidade geográfica. Vamos tentar diversidades geográficas. Ó, então, vamos ler agora como é que ficou. Vocês vão escutando e vão pensando, porque vocês vão ter que fazer isso para a próxima aula, tá? Por isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, ó, vamos pensar. O tema da pesquisa do colega seria o papel das TICs na educação. O problema que ele escreveu aqui, não sei se a gente consegue contemplar, era analisar qual o papel facilitador das TICs em relação às diversidades geográficas apresentadas aos alunos. Porque é em escola, né? E daí a gente poderia colocar aos alunos do IFIFAR. Porque daí a gente pode pensar que cada um de vocês mora no bairro de São Borja, né? Alguns moram fora de São Borja, acho que é o Matheus que mora fora de São Borja, né? Então, a gente tem diversidades geográficas e distâncias consideráveis para chegar até o IFE.
Será que o uso das TICs não favorece, em alguns momentos, a nossa aprendizagem, fazendo a redução desse tempo e desse desgaste, superando as distâncias? Vamos dar um exemplo bem prático. Agora vocês têm... Pode falar. Desculpa, agora há pouco tempo atrás, ainda no presencial, tinha conhecidos meus, professora, amigos, inclusive, que saíam do serviço por volta de 4 horas, 5 horas, correndo para pegar o ônibus que saía às 6, se eu não me engano, para a Faculdade de São Luís Gonzaga, a Faculdade de Santiago, se eu não me engano, também. Santo Ângelo também tinha, né? Então, às vezes, perdi o ônibus, perdi a aula. Perdi a aula, isso. E a gente pode pensar simplesmente assim, ó, terminou a aula agora 10h05. O que vocês fazem? Desligam o celular, eu aqui fecho o meu computador e pronto, eu estou pronta para me ir dormir, entendeu? Eu boto meu pijama e pronto, terminou. Eu não tenho que pegar o carro, eu não tenho que pegar um ônibus, eu não tenho que me deslocar, eu não tenho, né, que fazer várias outras coisas que se eu tivesse no campus eu teria que fazer. E vocês também. Pegar o ônibus, pegar a moto, pegar o carro, pegar carona, né, se deslocar até em casa, chegar em casa, jantar, né, tem todo outro ritual, né, se preparar para o próximo dia, que vai do serviço até a noite. Então, as TICs, de certa forma, elas trouxeram essa comodidade da gente encerrar a aula, né, e pronto, estamos em casa. Não precisamos sair de casa para isso. Tinha amigos que falavam assim, professora, que chegavam em casa por volta de 1 hora e meia, quando o ônibus não estragava, e amanhã de manhã tinha que estar trabalhando. Então, bem como você falou, o exemplo é exatamente esse. Então, é isso que a gente pode usar como problema de pesquisa, né? Qual é o papel? E daí analisar essas questões das diferenças. Bom, voltando então aqui à nossa realidade, podíamos continuar assim, mas é que tem os prós e os contras, né, Fabiana? Esse é o problema. Tem os contras, que são a questão da pouca ainda interação para algumas disciplinas que são mais pontuais, que precisam daquele olhar na correção, principalmente acho que as específicas da matemática, né? Que necessitam aquele apoio mais presencial. Mas e até temos as que práticas, ponderar, né? Até as disciplinas práticas também, né, professor? As disciplinas práticas, o pessoal do ProEja, o pessoal da cozinha, o pessoal da gastronomia, né, o pessoal da física que está lá no final, que precisa dos laboratórios, né, para experimentos. Então, tem tudo isso. Bom, vamos voltar à nossa realidade. O que eu preciso de vocês agora, para a próxima aula? Eu quero que cada um de vocês que está aqui, eu vou colocar lá no CIGAR também, cada um de vocês pense num tema de pesquisa, pensar num tema. Registrem aí na folha de vocês. Pensar num tema. Organizar vocês não vão precisar fazer o referencial teórico, porque daí demanda muito tempo e muito cérebro, né? Muitos neurônios funcionando a essa altura. Para uma atividade breve, é só uma brincadeira que nós vamos fazer para iniciar a próxima aula, tá? Suave na nave, como meus alunos me dizem às vezes. Prof, suave na nave. Tá? Então, pensem num tema. Tentem escrever uma justificativa de por que estudar esse tema e depois tentem criar o problema de pesquisa de vocês. Um problema, uma pergunta que depois vocês vão tentar resolver ao longo do resto do projeto que nós vamos ir construindo aos poucos. Registrem isso numa folha. Eu sei que vocês não devem ter caderno, vocês são alunos modernos, né? Só a prof ainda do tempo da... olha ali, a Fabiana mostrou dela. Tá aqui. Eu tenho caderno também, professora. Tem vários com caderno. E somos analógicos. Somos digitais e analógicos ao mesmo tempo. Eu tenho que ter tudo impresso e registrado. Eu não consigo corrigir as coisas no computador, porque eu não, entendeu? Eu não gravo essas informações. Mas se não pode ter os efeitos falsos aqui, eu mostrei meu caderno completo. Né? Isso, que coisa boa. Então, vamos lá. Pensar num tema, fazer uma justificativa de por que pesquisar esse tema e criar um problema de pesquisa em forma de pergunta, tá? Esses são os primeiros 3 elementos. Depois disso, na próxima aula, nós vamos tentar delimitar os objetivos e tentar expressar uma metodologia para desenvolver essa pesquisa de vocês. Cada um vai ter o seu. Fez hoje na sala de aula mesmo, prof? Pode ser o mesmo tema que tu tenha me falado, tá? Vocês vão fazer isso e não vão me enviar, vocês vão ficar registrado para vocês aí. Porque daí na aula que vem eu vou começar assim, né? Eu vou começar dizendo, vamos lá, Fabiana, qual foi o tema que você pensou?
Qual foi a justificativa que tu escreveu? Qual foi o problema? Ótimo. Então, nós vamos rever todos os de vocês, tá? E daí nós vamos partir para os objetivos e depois para uma escolha de metodologia, porque é isso que a gente precisa entender e aprender. Né? Eu tenho um tema, eu quero fazer uma pesquisa, ótimo, eu tenho um problema. Tá, mas e que metodologia eu vou usar dentro do viés científico, dentro das etapas metódicas e metodológicas para que dê certo, para que eu consiga comprovar esse conhecimento. É isso que nós precisamos entender. Não adianta a gente ter ideias ótimas, mirabolantes, né, que a gente vai resolver o mundo e não conseguir ter uma metodologia para operacionalizar isso. Tá? É isso que a gente tem que ir encaixando para virar realmente uma pesquisa científica. Certo? Eu vou colocar essa atividade lá no Siga, depois, amanhã, para vocês, mas eu não quero que vocês entreguem no Siga, eu vou colocar só a descrição. Vocês vão ficar com ela no caderno, numa folha em aula, e vão estar lendo e implementando para mim. Por que eu gostaria que todos vocês já fizessem? Porque semana que vem nós vamos fazer os objetivos, vamos escrever os objetivos. E daí quem ficar perdido, daí não consegue, tá? Outro adendo, não sei se na semana que vem, deixa eu só olhar aqui no meu calendário, nós vamos ter aula. Não, nós não vamos ter aula na semana que vem. Semana que vem é semana acadêmica, da matemática e da física. Então, nos dias 11 e 12 é feriado no IFE, dia 13, 14 e 15 é semana acadêmica. São atividades muito importantes, oficinas, formações, palestras, né? Uma oportunidade de conhecimento muito legal que vocês precisam participar. Tá? É uma nova abordagem. E como a abordagem da semana. Escrever nessas oficinas e tudo mais. O link, o Odair vai mandar para vocês lá no grupo da licenciatura IFIFAR. Por enquanto, o link não está funcionando ainda, tá? Mas é importante vocês guardarem essas datas do 13, 14 e 15 para poder participar das oficinas e participar dos processos de formação. É importante porque a semana acadêmica, ela mostra para vocês outro viés. Aqui nós estamos num viés fechadinho em disciplinas, né, em componentes curriculares. A semana acadêmica vai mostrar coisas que extrapolam a sala de aula, que extrapolam as disciplinas. Então, é bem importante que vocês se inscrevam quando o link for disponibilizado, que vocês participem, que vocês assinem a frequência digital que vai estar lá, né, e que vocês aprendam esses saberes tão multidisciplinares que aparecem nas semanas acadêmicas. Tá? Vai ser assim, professor, no Meet mesmo? Sim, vai ser pelo Meet. Provavelmente vai ser pelo Meet. Né? Certamente vai ser pelo Meet. Então, por isso que nós não temos as aulas da noite, porque nesse horário da noite vocês vão ter as oficinas. Mas daí nós vamos retomar, então, o nosso projeto de pesquisa, deixa eu ver aqui, dia 20, então a gente vai retomar prosseguindo. Até lá, se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, a justificativa e o problema de pesquisa, podem entrar em contato comigo que eu vou estar ajudando vocês, certo? Certo. Então, 11 e 12 desse mês não tem aula. 11 e 12 é feriado no nosso calendário acadêmico. 11 e 12. 13, 14 e 15 é semana acadêmica. Tá. Tá? Certinho, então. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença, por socializarem as ideias conosco aqui, né? Pelos que apresentaram hoje, parabéns também. Nos vemos, então, em aula de metodologia científica, dia 20, tá? Mas antes disso, vamos estar nos encontrando na semana acadêmica na semana que vem, que eu também vou estar participando com vocês. Certo? Um abraço e boas ideias. Tenham boas ideias em relação ao tema, à justificativa e ao problema da pesquisa. Tá? Vou deixar vocês com problemas para pensar agora. Um abraço e boa noite. Bom descanso a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.